Nós vamos agora para a segunda parte do texto, e aqui nessa segunda parte ela vai fazer um intercruzamento entre assim a tuberculose e o câncer, né, mostrando, né, qual é a percepção de um e de outro. E claro, recheado aqui de vários autores, né, mostrando na literatura, na medicina, como que isso ocorria, né? Então são os empregos metafóricos do câncer e da tuberculose que se entrecruzam. E aí ela vai fazendo uma distinção entre uma doença e outra doença, né? Mas antes de entrar nisso, ela começa assim a fazer um histórico do sentido, da etimologia própria da palavra, tanto da tuberculose quanto do câncer, né? Então, por exemplo, do câncer, né, o dicionário Oxford, né, tinha a palavra consumption, né, vocábulo para designar a tuberculose pulmonar desde 1398, né, que é o The Oxford Dictionary. Consumption. Então, também para o câncer, desde 1528. Então, uma curiosidade aqui ela coloca. Essa palavra, né, consumpção, né, que fosse traduzir para o português, né, era uma palavra que valia tanto para a tuberculose quanto para o câncer. Isso lá até, né, do século XIV, né, e depois do século XVI, a partir do século XVI. Ela cita aqui um outro autor chamado John Trevisa, né? Quando o sangue afina, segue-se a consumpção e o definhamento. É a frase que está citada lá no dicionário, né? Quando o sangue afina, segue-se a consumpção e o definhamento. Ou seja, é a palavra que surgindo aqui pela primeira vez, né? No dicionário Oxford, né, tudo que irrita, corrói, corrompe ou consome lentamente e em segredo. Então isso seria tanto a tuberculose quanto também o câncer, né? E ela continua, né? Um outro autor chamado Thomas Paine, né, em 1528 descrevia assim: um cancro é uma afecção melancólica que come partes do corpo. Ou seja, então aqui, tanto de uma forma como de outra, né, essa afecção melancólica, tanto poderia ser definida a tuberculose quanto o câncer, né? E ela diz assim, a mais antiga definição do câncer é a concepção como inchaço, caroço, protuberância, justamente da palavra grega, né, chamado carcinos, né, ou carquinos, né, e do latim câncer, que na verdade significa caranguejo, né, por conta das ramificações, né, que tem, né, não só por isso, mas, né, a forma, né, do espalhamento da doença, né, assumiria uma forma de caranguejo, né. Então, a palavra grega é carcinos, né? Até hoje a gente chama de carcinoma, né, quando se trata aí de câncer, né? E essa definição, ela vem de Galeno, né? Galeno, que é um médico cristão, né, lá do século II, né, depois de Cristo, né? É sabido que o Galeno foi quem reestruturou, né, organizou a medicina de Hipócrates, né, uma medicina baseada na teoria dos humores, né, uma medicina que vai durar aqui no Ocidente até o século XVII, né? Bom, enfim, o nome inspirou-se na semelhança das patas do caranguejo, né, segundo Galeno, né? Mas não porque uma metástase que se desloca ou arrasta furtivamente como caranguejo, né? Mas porque por causa da semelhança do caranguejo, né? Então, o étimo da palavra tuberculose, né, é vista no passado como uma forma de protusão, né, e a tuberculose, né? Do latim, isso é chamado de tuberculum. Tuberculum é raiz, né, é um bulbo, né? É o diminutivo de tuber, que chama então inchaço, intumescência, certo? Então vem dessa etimologia, tubérculo,
né, e carcinos. Né. Ela cita aqui também um médico, né, que viveu entre 1821 e 1902, né, Rudolf Virchow. É um médico e político polonês, né, pai da patologia moderna e da medicina social, e que fundou a ciência da patologia celular, isso em 1850. Ela diz aqui, ó, para Virchow, né, tubérculo é a mesma coisa que tumor. Então a tuberculose seria também a semelhança ao câncer. Né? Tuberculose era um câncer. Câncer é o processo em que o corpo é carcomido, né? Carcomido, ou seja, no carcinoma, né? A palavra aquela que se remete ao caranguejo. Né? Concepções modernas das duas doenças não puderam se formar antes do advento da patologia celular. Então vai ser a partir aqui do Virchow, né, que talvez, né, se distingam as duas doenças. Né? Então, com a invenção do microscópio, né, só com isso foi possível apreender câncer e perceber que uma doença não era a outra, né, que elas têm diferenças, né, têm assim, manifestações diferentes, né, e têm significados também diferentes. Né. O exemplo aqui é a leucemia. Né. Até meados do século XIX, ninguém pôde identificá-la como uma forma de câncer, né, segundo o testemunho dela. Né. Então, a medicina levou um tempo até descobrir realmente o que um câncer era. Até então, havia uma semelhança com a tuberculose. Né. Então, possibilitou, né, o microscópio possibilitou distinguir as metáforas acerca das duas doenças. Né. Mostrou também os seus contrastes. Então, uma doença deixou de ser a outra, né, na percepção. Vamos aos contrastes. Né. Assim, é bem interessante a forma como ela coloca. Né. Então, a tuberculose, ela é uma doença de um órgão, os pulmões. Né. Ela se manifesta nos pulmões. Certo? O câncer é uma doença de qualquer órgão, abrangendo o corpo inteiro. Então, o câncer aparece no corpo todo, né? Câncer de pele, né? Câncer ósseo, né? Câncer no cérebro, né? Mas a tuberculose, ela é alojada nos pulmões. Esse é o primeiro contraste, né? Que é a localidade da doença, onde ela se manifesta. Né? A tuberculose, né, é uma enfermidade de contrastes extremos. Então, por exemplo, palidez branca e o rubor vermelho. Uma hora a pessoa está de um jeito, outra hora de outro. Né? Hiperatividade e languidez. Então, uma hora a pessoa é totalmente sanguínea, né, extrovertida, outra hora é melancólica. Né? E ela tem um curso espasmódico, né, que é revelado pela tosse. Já o câncer é uma enfermidade de crescimento anormal, às vezes visível, mas interno. Né? Ele é letal, medido, incessante e pertinaz. Então não se manifesta assim como a tuberculose. Né? Esse é um segundo contraste que ela coloca. Né? No caso da tuberculose, o paciente é pálido durante parte do tempo. Né? E no câncer é um pálido imutável. Né? Sempre. Então, a tuberculose torna o corpo transparente. Né? Então, no caso aqui das radiografias, né, que mostram o interior do corpo, né? Então ela torna o corpo transparente. No câncer, os sintomas principais são invisíveis. Né? O estágio avançado sem revelar sinais. De repente a pessoa pode ter, quando vai assim, notar o câncer, ele está num estágio avançado, como aconteceu, por exemplo, com aquele cantor, né, da dupla sertaneja Leandro, né, da dupla Leandro Leonardo. Né? Quando ele foi fazer realmente os exames que sentiu incômodo, ele tinha um caroço do tamanho de uma laranja. Né?
Então, o corpo é opaco que precisa se submeter a especialista, né? Hoje, né, com o avanço, a gente tem as tomografias, né, capazes de perceber, né, o menor sinal de câncer, né, mas não há 40 anos atrás, né? Então, um exemplo que ele vai dar aqui, ela remete a gente agora, no caso, né, a um romance, né, de Thomas Mann, né, romancista alemão. Esse aqui, esse livro, né, esse calhamaço aqui, chamado A Montanha Mágica. Né. Ela faz uma menção aqui, os pacientes de A Montanha Mágica, de Thomas Mann, né, eles eram o quê? Eram tuberculosos, né, porque eles estão lá no sanatório. Montanha, que é um lugar em que havia um sanatório, as pessoas se dirigiam para lá para se recuperar da tuberculose, como aconteceu, por exemplo, com Manuel Bandeira, né, que quando era jovem se descobriu com tuberculose e foi se tratar na Suíça, em Clavadal, na Suíça, né. Então, tuberculosos levam suas radiografias no bolso, né, é um episódio que tem nesse romance. Então, não teriam, assim, né, no caso do câncer, não tem a mesma euforia, né? Então, capaz de gerar períodos de euforia. Então, a tuberculose tem esses altos e baixos, né, no comportamento das pessoas. Uma hora elas são eufóricas, outra hora são melancólicas, né? Se apetite intenso e exacerbado desejo sexual. Então, muitas vezes eles podem ter um apetite comer, né? E também podem ter apetite sexual também, né? E o Mann escreve aqui, o segundo de jejum comido com prazer, né? Ele fala, né, desses personagens que tinham segundo de jejum, né, o segundo café, né, que eles comiam com prazer, enfim, lá nessa montanha mágica, né, nessa área de recuperação, né, da tuberculose, né, de pacientes tuberculosos, né. O Thomas Mann ele viveu de 1875 até 1955 e foi, acho que, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, né. Aí mais para frente ela vai citar um outro livro dela, né, também, né, que é A Morte em Veneza, esse livro aqui, né, Morte em Veneza, que mais tarde vai comparecer aí em outras partes. Bom, a tuberculose, voltando para os contrastes, né, tê-la, né, ter tuberculose, né, é como se fosse um afrodisíaco, né. No caso do câncer, né, destrói a vitalidade. Então o câncer não tem nada de afrodisíaco no câncer, né. A tuberculose é fonte de poderes de sedução, né. Então, nós vamos ver mais à frente, né, o movimento romântico consegue romantizar a tuberculose, né. Chegou-se a desejar ser tuberculoso. No caso do câncer, não. Transforma o comer numa provação, né. Depois de uma radioterapia, as pessoas vomitam, né. O apetite é ruim, a comida é ruim, né. Então amortece o desejo, é altamente dessexualizador. Então esses são contrastes entre o câncer e a tuberculose, né, nesse pormenor. A tuberculose, a característica de seus sintomas, né, podem ser enganosos, né. Faces rosadas que parecem saúde, surto de vitalidade, mas você tem uma morte próxima, né, acessos destrutivos para si e para os outros, né, e ele vai dar aqui como exemplo, né, a lenda de um pistoleiro, né, chamado Doc Holliday, né, que era um pistoleiro tuberculoso, né, lá no Velho Oeste, né, que era um libertino, né, liberto dos freios morais, né. Ele vai dar esse exemplo aqui. Que de fato é um personagem, ele viveu em 1851, de 1851 a 1887. Era um dentista, jogador de pôquer e pistoleiro, né? E aí ele teve tuberculose, né? Agora o câncer não, o câncer tem apenas sintomas verdadeiros, né? Então não tem, assim, você tem as faces rosadas, né? Mas na verdade aqui isso pode ser enganoso, né? Não é saúde, né?
Enfim, a tuberculose, ela também tem um processo de desintegração, de enfebrecimento, né? Desmaterialização. No caso do câncer, né, degeneração. Né? A tuberculose é uma enfermidade de líquidos. Né? O corpo em fleumas, muco, escarro, sangue, né? Tem o ar, né? Que é uma doença do pulmão. No caso do câncer, tecidos do corpo tornados em algo duro. Então, se de um lado a tuberculose é líquida, né, o câncer tende a ser duro, é um caroço. Né? E aí ela vai citar um exemplo de Alice James, né, que foi irmã do romancista Henry James, né, e irmã também do filósofo William James. Né? Alice, ela viveu de 1848 a 1892, né? E ela escreve lá no diário dela, né? Ano antes de morrer, em 1892, ela escreve assim: essa horrível massa de granito em meu peito. Ou seja, a referência que ela faz a um câncer de mama, né? Essa massa de granito em meu peito. Né? Ou seja, então, o câncer como algo duro e não como algo mole, como seria líquido, né? Como seria a tuberculose. Né? Caroço vivo, um feto com uma vontade própria. Assim ela se refere. Né? Então é algo, né, que, independente do corpo, está ali com vontade própria, como se fosse um feto. Né? E também ela cita aqui um poeta, né, um filósofo, né, alemão, né, lá do romantismo alemão, Novalis, né, que fez uma anotação em 1798 para a enciclopédia, né, a francesa, né, sobre o câncer. Né. O câncer junto com a gangrena, como parasitas em seu ponto máximo de desenvolvimento, elas crescem, são engendradas, engendram, têm a sua estrutura, segregam, né, comem. Então, ela está pegando um trecho do Novalis se referindo ao câncer, lá na enciclopédia francesa, né, aquela que era dirigida por Diderot. Né. O Novalis ele viveu de 1772 a 1801. Né. O nome dele verdadeiro era Georg Philipp Friedrich von Herdenberg, mas era simplesmente chamado de Novalis. Né. Então, o São Jerônimo, né, ela citando aqui o São Jerônimo, fazendo referência a ele, o São Jerônimo é aquele santo da Igreja Católica, lá lá de 347, é do século IV e século V. Né? Ele nasceu em 347 depois de Cristo, né, e morreu em 420. Né? O São Jerônimo é importante porque ele foi o tradutor da Bíblia, né? Foi ele que fez a tradução, que ficou conhecido como Vulgata. Era um estudioso das Sagradas Escrituras. Mas ele se refere ao câncer da seguinte forma, né? Como uma gravidez demoníaca. Olha só a palavra, gravidez demoníaca. Né? Bem assim, a frase em latim que ele diz, ó, alius tumeti aqualiculum mortem parturit. Ou seja, aquele que tem a barriga inchada está grávido de sua própria morte. Né? Alius tumeti equaliculum mortem parturit. Né? Essa é uma expressão que ela tira lá do São Jerônimo, né? Se referindo ao câncer. Né? Então, olha que peso que tem, né, a questão do câncer. Né? Voltando aqui para o contraste, né, a tuberculose ela também implica em perda de peso. Né? A pessoa é consumida, exaurida. Né? A pessoa vai ficando magra. Né? No câncer também tem perda de peso. Né? O paciente murcha. Né? Que é ela citando aqui as falas do diário de Alice James. Né? Então, a pessoa é consumida, exaurida, no caso da tuberculose. E aqui o paciente murcha, entre aspas, né? Colocando assim.
E aí agora ela vai fazer referência a um médico, né, psiquiatra, que ela vai detratar e assim, daqui para frente nos textos, que esse médico vai aparecer várias vezes, né? É alguém nada mais, nada menos do que Wilhelm Reich, né? Um médico alemão, né? Que nasceu em 1897 e morreu em 1957. Né? Ele veio para os Estados Unidos, né? Era psicanalista, né? E ele tem uma obra chamada A Psicopatia do Câncer. Né? Um livro assim que ela olha e ela diz que esse livro contribui para a formação metafórica do câncer. Né? Então ela critica o Reich. Né? Então, citando aqui o Reich, né, ela vai dizer na questão temporal, né, o tempo da doença. Né? Então, a tuberculose acelera a vida, realça a vida, né, espiritualiza a vida. Né? Em inglês e francês, né, se diria que ela galopa. Né? No caso do câncer, né, tem estágios e não modos de andar. Estágios. Né? Ele é cedo ou tarde terminal. Né? Age devagar, traiçoeiro. Então, o eufemismo padrão de quem tem câncer é morrer após longa enfermidade. Então, é essa situação que tem o câncer, né, de contraste com a tuberculose. Né? Então, o câncer tem uma lentidão, né? É lento. Né? A sua palavra arrastou-se como um cancro. Né? Aqui é uma tradução que ela vai pegar de um tradutor da Bíblia, né? De um professor e teólogo e reformador religioso, lá do século XIV, lá de 1330 a 1384, é Wycliffe. Ele traduzindo a Bíblia, ele coloca, traduzindo lá um versículo, né, da carta de São Paulo aos Timóteos, lá no versículo 2, né, da carta, no capítulo 2, versículo 17, desculpa, ele escreve isso: a sua palavra arrastou-se como um cancro. Então é algo assim que tem um percurso lento, né? Certo? Então o câncer, um dos mais antigos usos figurados do câncer é exatamente o de ócio e de preguiça. De ser uma doença silenciosa que vai aos poucos, né? Quando as pessoas percebem, já pode ser um pouco tarde. Né? E também ela vai falar aqui da questão do espaço, a enfermidade do espaço. Né? Suas metáforas principais levam uma topografia. Né? Então o câncer espalha, prolifera, difunde. Né? Então ele toma conta do espaço corporal. Né? Tumores são extirpados. Né? Consequência mais temida, então, né, por conta desse espalhamento, é a mutilação. Né? E a tuberculose, ela é imaginada, né, assim, a enfermidade da pobreza e da privação. Né? Assim, se for olhar na imaginação, é a enfermidade da pobreza e da privação. Né? Então, roupas escassas, corpos escassos, quartos sem aquecimento, né? Higiene deficiente, alimentação inadequada, isso está ligado à questão da tuberculose. Né? E aí ela dá como exemplo, assim, na literatura, né, o sótão de Mimi, lá naquela ópera La Bohème, né, onde a personagem Marguerite Gautier, né, naquele romance chamado A Dama das Camélias, né, La Dame aux Camélias, ele conta aqui que o sótão, né, era um quarto, não era muito limpo, né, assim, escuro. Né? Isso está na ópera La Bohème. Né? Essa peça ela foi encenada, né, no cinema por Greta Garbo, né, famosa. Né? Agora o câncer, né, é uma doença da vida de classe média.
né? Enquanto a tuberculose pode ser vista como doença de pobre, ou de pessoas que não têm assim, uma condição de ambiente assim, mais propício, né? O câncer é uma doença de vida de classe média, né? Ligada à fartura, ao excesso. Né? Não que seja isso, está dizendo que isso é uma das metáforas. Né? Países ricos, né, com maiores índices de câncer. Né? A sociedade do consumo, a sociedade também do câncer. Né? Fruto da dieta rica em gordura, proteínas, resíduos tóxicos da economia industrial. Então, há gente que afirma isso, né? Os nossos hábitos alimentares nos levam a isso. Bom, em relação ao tratamento da tuberculose, estímulo do apetite, né? Do câncer, náusea e perda de apetite, que a gente já falou. Né? Então, depois de uma terapia do câncer, né, as pessoas normalmente têm dificuldades para comer. Né? E também a questão da mudança de ambiente. Né? Da tuberculose, se muda o ambiente, é possível a cura. Então, alguém pode ir para um local ventilado, de montanhas, né, de áreas a menos, né, propício, a pessoa pode se curar. Né? Doença úmida, de cidades úmidas, corpo encharcado, drenagem, viagens então a lugares secos e montanhas. Então a pessoa teria a possibilidade de se curar. Aqui no Brasil temos Campos do Jordão, né? Então em vários lugares tem assim estações para as pessoas se tratarem. Né? Mas a do câncer não tem jeito, né? Nenhum local, né, vai fazer a cura, né? Então nenhuma mudança, né? A luta é mesmo no interior do corpo, né? Que está ali presente, né? E não pode ser desfeito, né? Pelo menos 40 anos atrás, né? Tinha essa perspectiva. Hoje não, hoje tem todo um tratamento que as pessoas podem sobreviver ao câncer. Né? Então, outro aspecto de contraste é que a tuberculose é indolor e o câncer é extremamente doloroso. Né? A tuberculose é portadora de morte fácil. O câncer tem uma morte espetacularmente deplorável. Né? E, por século, né, a tuberculose é a forma preferível de morrer, né, de dar um sentido à morte. Então, houve uma sofisticação dessa doença, né? Ela se tornou uma doença edificante. E ela vai mostrar isso, por exemplo, em alguns livros, né? Como, por exemplo, a Evinha, né? Um personagem lá da Cabana do Pai Tomás, um romance de Harriet Beecher Stowe, né? Em 1852. Né? Também de um personagem chamado Poe, né? De um romance de Charles Dickens, né? Dombey and Son, né? Dombey e seu filho. Né? E também, né, do Smike, né? Também do Dickens, né? No romance Nicholas Nickleby. E, então aqui também, né? Enfermidade medonha que depura a morte de aspecto mais grosseiro. Então é uma percepção que eles vão ter aqui da tuberculose. Né? Então é uma forma de romantizar a tuberculose. Né? O câncer, no entanto, tem formas ignóbeis de morrer. Um exemplo disso está num romance de Thomas Wolfe, né? Um personagem chamado Eugene Gant, né? Lá num romance chamado Of Time and the River, ou seja, do tempo e do rio. Né? E também num outro romance, num filme, né, chamado Gritos e Sussurros, né, daquele sueco Ingmar Bergman. Né? Lá tem uma irmã, né, que morre, né, assim, um grito, né, uma morte terrível. Tá certo? O tuberculoso moribundo, né, ele é belo, mais elevado. Né? O moribundo canceroso, né, destituída de autotranscendência, humilhada por medo, né, e humilhado pela dor física. Então são contrastes, inclusive, no horário de morte. Né? E contrastes também da mitologia popular. Né? Nem sempre vigoram, mas a mitologia vai persistir. Então ela está dizendo assim, esses contrastes nem sempre vão vigorar, mas assim, o imaginário das pessoas vão prevalecer essas imagens aí. E ela pergunta por quê? Por que isso ocorre? Né?
Os mitos da tuberculose não se adaptam ao cérebro, laringe, rins, ossos maiores, mas ao ar, vida associada aos pulmões. Esse é o motivo, né? Porque a tuberculose ela se aloja no pulmão, que é uma parte nobre, elevada, né? Então, o câncer não. O câncer, né, ele se aloja em partes inferiores, né? Pode ser constrangedor. Por exemplo, um câncer de próstata, né? Pode ser constrangedor. Um câncer, por exemplo, do reto, né? Enfim, o câncer de pulmão é menos vergonhoso que o retal. Então, nesse sentido aqui que paira, né, sobre as pessoas uma ideia do câncer, né, um pouco assim, desastrosa em relação à tuberculose, né? O câncer sem tumor, por exemplo, a leucemia, né? Naquele romance e filme, né, famoso lá da década de 80, né? O Love Story, né, de Eric Segal, né, onde uma mulher, né, uma moça, morre de leucemia, né? É um filme que foi editado em 2 vezes, né, que tem uma música bonita, inclusive, né, uma descendente de italianos, né, que morre com leucemia, né, se casa, né, tem um romance bonito.